Resumo de A Contexto Ilustre Casa de histórico e Ramírez, autora. Essa de Queiroz. Narcisa Amália de Campos, Introdução de à obra. 1852 A a Ilustre Casa de Ramírez foi 1924, publicado foi uma póstumamente em poetisa, 1900, jornalista, sendo uma das tradutora e últimas ativista obras de Essa de brasileira Queiroz. pioneira. Marca Publicou a fase final Nebulosas do em autor, conhecida como a fase 1872, de aos apenas reconciliação, 20 na anos, qual ele pela suaviza o tom tradicional mordaz editora das Garnier. obras naturalistas A obra anteriores e reúne apresenta 44 personagens mais poemas e idealistas combina ou lirismo líricos. romântico com forte Aqui, engajamento ele combina social, crítica já que a social autora com se um certo posiciona lirismo contra a nostálgico e escravidão um e em olhar prol mais dos direitos compreensivo das para com os mulheres. defeitos humanos. O Reddit.com. romance narra as aventuras Mais e desventuras de 14. Gonçalo Mendes Ramírez, fidalgo Acessoliterário.com.br. decadente do norte de Portugal, último Mais herdeiro de uma 14. antiga linhagem aristocrática. Magazinevoice.com.br. É um livro de camadas, ao mesmo Mais tempo é um 14. retrato de Portugal na segunda Reconhecida metade por do século figuras como XIX, Machado de uma Assis e sátira Dom da nobreza Pedro rural II, decadente, Narcisa uma enfrentou crítica críticas política, uma conservadoras que reflexão até sobre a duvidaram da identidade autoria, nacional e, afirmando que um curiosamente, poeta um homem ensaio estaria sobre o próprio escondido ato por de trás do escrever. nome dela. O protagonista, Gonçalo Mendes Circulolivraria.com.br. Ramírez. Mais Gonçalo 3. é um jovem aristocrata que Sala de vive na leitura vila fictícia de Santa Irenea. É o 2023.blogspot.com. herdeiro da ilustre Casa de Mais Ramírez, 3. uma família nobre que, segundo a tradição, pt.wikipedia.org. remonta aos tempos da fundação Mais de 3. Portugal, com cavaleiros Autora de heróicos que outras lutaram obras contra muros menores, e fundaram como ensaio conventos. e artigos No feministas, entanto, ela se o retirou da Gonçalo vida do presente literária é após ser vaidoso, difamada e indolente, viveu seus pouco últimos corajoso anos e tem como uma vida professora e descomprometida, jornalista no Rio mais de Janeiro. preocupada com a boa aparência 2. social do que com Estrutura e virtudes organização reais. dos poemas. Apesar disso, Nebulosas Gonçalo foi tem aspirações concebido com uma elevadas, divisão deseja tríplice escrever um clara. conto histórico baseado em Poemas seus antepassados medievais, lírico-introspectivos, voltados à particularmente no natureza, episódio heróico de saudade e Ramírez, sentimentos cavaleiro íntimos. que combateu os muros e Poemas salvou de a honra da crítica família. social, Com especialmente esse contra a conto, escravidão e Gonçalo espera não injustiças. apenas enaltecer a Casa Poemas que Ramírez, transitam mas entre também o se firmar sentimento como íntimo homem e de o letras, compromisso e coletivo, indiretamente, postura que como uma antecipa figura debates pública sobre relevante. gênero e identidade 2. nacional. A construção do conto histórico. Ao es.wikipedia.org. longo do romance, Mais vemos 15. Gonçalo tentando escrever esse conto histórico, mas com Livros-da-História.com.br. grandes dificuldades. Mais 15. Ele é vaidoso demais para aceitar as críticas do Editora amigo D. Mais João 15. Gouveia, um republicano culto e irônico que aponta os pt.wikipedia.org. clichês e o excesso de idealização Mais em seu 6. estilo. Sala O de próprio leitura Gonçalo percebe que não tem fibra para compor uma obra de 2000.blogspot.com. heroísmo verdadeiro, Mais afinal, 6. ele mesmo não é um herói. A escrita do Editorallandmark.com.br. conto torna-se um reflexo de Mais suas 6. inseguranças e da distância Essa entre a estrutura glória do mostra a passado e a capacidade da mediocridade autora de do percorrer presente. entre o eu e o mundo No social, entanto, o conto estabelecendo um funciona diálogo como um entre o contraponto pessoal e o simbólico ao político. enredo principal. 3. Temas Enquanto o principais. Gonçalo do presente é hesitante, 3. fraco e Natureza vulnerável, e saudade. o Gonçalo do passado, Poemas D. como Ramírez, é Saudades heróico, e a austero e Rezende leal. evocam uma A sensibilidade narrativa romântica, intercala o romance recordações da contemporâneo e o infância, conto histórico, paisagens criando um naturais, jogo irônico rios, entre o ideal e montanhas, o real. brisas. 3. Essa A vida em natureza não Santa é Irenea. apenas cenário, é espelho Gonçalo dos vive com a sentimentos, irmã mais abrigo velha, da alma de e graça, catalisador viúva emocional. respeitável e figura moralmente superior que tenta guiá-lo. Acessoliterario.com.br. A vida na vila gira em 3.2 torno Amor das e dor pequenas íntima. vaidades sociais, A jogos vertente de romântica influência política e idealizada boatos. também aborda o sofrimento. Gonçalo mantém uma Versos relação carregam ambígua com a melancolia política. amorosa, desejo, No fundo, perda, até despreza os autopunição. políticos republicanos e os O novos poema ricos, extraído de mas Reddit é aceita fazer exemplo parte dessa do Partido intensidade Regenerador e sensorial. tentar um cargo público em Poder Lisboa. ouvir teu coração de perto. Sua motivação política Por não ti é eu cortaria ideológica, meus mas braços. social. Deseja ascender e manter a Reddit.com. influência dos Ramírez. Essa linguagem Um dos sensorial e momentos visceral mais expressa uma reveladores é quando paixão quase Gonçalo trai um amigo sacrificial. de infância, o lavrador 3.3 Martinho, Critique vendendo-lhe um social e terreno prometido a anti-escravagista. outro. Narcisa Gonçalo não insere hesita com em firmeza prejudicar uma posição Martinho para política garantir em o apoio poemas como político O de um rival Africano e o poderoso. Poeta, denunciando a Isso opressão e marca uma reclamando quebrética empatia pelo profunda. Ele escravizado. percebe que está agindo de Do forma triste vil, mendigo. mas racionaliza seus atos Quem como quer escutar? necessários. Quem 4. Gonçalo e as quer? O mulheres. poeta. No campo sentimental, Circulolivraria.com.br. Gonçalo é vaidoso, inseguro Mais e 15. frívolo. Tem uma correspondência com uma dama de Lisboa, a Marquesa de Rio Mais Manso, 15. com quem troca cartas Reddit.com. afetadas e cheias de fórmulas vazias, Mais mas 15. sem relação verdadeira. Essa sensibilidade Há ainda social uma figura estreita a feminina mais distância entre humilde, poesia Maria e luta, da Piedade, demonstrando de quem compromisso Gonçalo público. parece genuinamente gostar, 3.4 mas a distância social Feminismo entre e os dois impede posicionamento. qualquer possibilidade Para o real de século união. XIX, a poetisa Essas defende uma relações voz simbolizam feminina mais do ativa, que a vida não afetiva de restrita ao lar Gonçalo, ou à refletem passividade sua emotiva. falta de autenticidade e a A dicotomia publicação entre de sua imagem Nebulosas, social e seu seus envolvimento com sentimentos o reais. jornalismo e feminismo social 5. mostram O seu conto dentro do atrevimento no romance, cenário o literário, cavaleiro uma medieval. atitude feminista A encarnada. narrativa do conto de Gonçalo, Livros-da-História.com.br. intercalada com os capítulos do romance, Mais descreve os 2. feitos de D. Ramírez, um Livraria cavaleiro do século XI que luta megafauna.com.br. contra os muros e defende a honra Mais da 2. cristandade e da família. A linguagem pt.wikipedia.org. elevada, cheia de simbolismo Mais 2. épico e medievalizante. 4. Estilo e D. linguagem Ramírez é o ideal de poética. cavaleiro cristão, 4. corajoso, Intercalação honesto, de ritmos e sacrificado. sonoridades. O A contraste autora entre esse alia herói ritmo ideal e o tipicamente Gonçalo do romântico, presente é, aliterações, evidentemente, repetições e intencional. imagens sinestésicas, Essa usa aos esse versos de artifício para combate, criticar o alterna abismo entre o cantar das ideal e o flores real, com gritos
de ironizar a denúncia tentativa social. da aristocracia decadente Essa de se união legitimar promove a um tom partir de glórias multifacetado, passadas. sensível e combativo. No fim,
Quando Gonçalo termina o conto e o publica, Sinestesia e a imprensa metáforas. de Lisboa elogia seu estilo Muitos arcaico e poemas moralizante, invocam a fusão e ele dos sente-se sentidos, finalmente pedir para reconhecido, sentir o não perfume por seus do suor méritos ou reais, ouvir o mas pela coração de aparência perto. de virtude literária. A linguagem é Isso sedutora nos espelha, sentidos, novamente, misturando a visual, hipocrisia da olfativo sociedade e da auditivo. época. 6. O final, 4.3 Tom a combativo. consolidação da farsa. Nos poemas No sociais, final do o ritmo romance, torna-se Gonçalo é incisivo, convidado a direto. candidatar-se como A deputado metáfora regenerador. diz mais do que decora. Aceita prontamente, O uso do mesmo tendo que pronome se eu aliar a como figuras sujeito que ativo, antes eu também desprezava. sinto, eu também Parte penso para e eu também Lisboa, luto, esperançoso com evidencia sua sua voz futura como carreira agente de política e mudança. orgulhoso da recepção de seu Acessou conto nos círculos literário.com.br. aristocráticos. É um 5. desfecho Recepção irônico. e legado. O leitor vê que 5. Gonçalo não mudou em Reconhecimento na essência, época. continua vaidoso, O livro fraco, foi bem ambíguo recebido, e com incapaz de um prêmios gesto como Lira de realmente Ouro, nobre. a A sua ascensão 1873, política e é apoio da fruto de Mocidade acomodações e Acadêmica, traições, não de heroísmo ou mérito. 1874. Ele encarna a Livraria decadência da Megafauna.com.br. aristocracia portuguesa, uma classe que Mais vive de 2. glórias passadas e disfarça Sala de sua leitura mediocridade com pompa literária e verniz político. 2003.blogspot.com. Mais 2. pt.wikipedia.org. Mais 2. O imperador e grandes nomes da literatura elogiaram a publicação, destacando mais a singularidade da autora. 5.2 Desafios e difamação. Apesar do prestígio, Narcisa enfrentou ataques e acusações de que não seria realmente a autora, uma tentativa de silenciamento feminino. Reddit.com. Mais 4. magazinevoice.com.br. Mais 4. sbs.com.br. Mais 4. pt.wikipedia.org. Mais 2. Sala de leitura 2023.blogspot.com. Mais 2. acessoliterario.com.br. Mais 2. 5.3 Redescoberta atual. Edições modernas, edição Landmark, Pinguim, editora 34, recuperaram o texto original, notas explicativas e críticos que seguram o contexto histórico-literário, reconhecendo sua importância inclusiva e histórica. livrariamegafauna.com.br. Mais 1. livrosdehistoria.com.br. Mais 1. 6. Estrutura analítica do conteúdo, potencial para 2.000 palavras. Introdução, 200 palavras. Apresentação da autora e contexto. Publicação e recepção inicial. Objetivo da obra: abordar afetos e desigualdades. Parte I, o mundo íntimo, 600 palavras. Análise dos poemas líricos, melancolia, natureza, lembranças. Estudo de As Saudades, a Resende, a imagens visuais e emocionais. Papel da natureza como metáfora do estado interior. Parte 2, o amor e a paixão, 600 palavras. Exemplos de amor idealizado e sentimental. Interpretação do poema em Reddit, análise sensorial. Reflexão sobre o amor como elemento romântico mais sofrido. Parte 3, o social e político, 400 palavras. Poemas anti-escravagistas, o africano e o poeta. Análise da poesia de denúncia, linguagem, tom e impacto. Colocação da autora como intelectual comprometida. Parte 4, feminismo na obra, 200 palavras. Voz da mulher, assinar, publicar e pautar política. Importância histórica de um livro feminino ativo no século XIX. Conclusão, 200 palavras. Avaliação da obra como marco literário e social. Atualidade para vestibulares e estudos literários. Legado e necessidade de visibilidade. 7. Conclusão. Nebulosas é muito mais que um livro de poemas, é a expressão literária de uma mulher que buscou a justiça social, o reconhecimento da sensibilidade feminina e a participação ativa da mulher na esfera pública. Alternando o íntimo e o coletivo, Narcisa Malha constrói uma obra rica em lirismo e luta, mostrando-se precursora do feminismo e da literatura engajada no Brasil do século XIX. A transição do romantismo à modernidade.